a mais um episódio do podcast Terapia na Ponta da Língua. Hoje, gente, voltou, né? Voltou. Depois de... Desde quando que eu não vejo você? Desde o seu aniversário. Verdade. Foi? Que, aliás, Verdade. eu trouxe seu presente. Ih, já vai começar, Caio. Olha lá. Aí depois eu pego. Mas aqui ainda, no horário. Ah, tá. Enquanto Beleza. a gente estiver gravando. Melhor. Beleza? Fechou. Voltou, acho que a gente não Agora grava então desde faz. o seu aniversário. Porque depois eu gravei sozinha. Outros convidados e tal, outras pessoas. Acho que é isso. Voltou com meu amigo Francisco aqui, então estamos de volta. Quase um mês, então. Quase um mês que a gente não grava junto. Então vambora. Vambora. Do que a gente vai conversar hoje? Decisão. Decisão. Isso é bom pra tomar decisões? Depende, né? Depende da hora, depende do quê. Eu acho que eu sou boa pra tomar decisões. Quando eu tomo uma decisão, Tá decidido. tá decidido. Pra quem acredita em signo, essas coisas, né? Meu signo é de Áries. Ariano é muito bem decidido. Tá. E Diz como- aí o pessoal que entende de signos. Que Ariano é bem decidido. Eu me considero uma pessoa bem... Quando eu tomo uma decisão, é aquilo. Tá. É aquilo e eu vou e eu faço. É interessante, né? Decisão, né? É. Porque uma pessoa bem decidida, na verdade, ela escolheu algo muito claro. E quando a gente fala de decisão, cisão é cortar. Então, se eu tenho duas ou mais opções e eu decido algo, é porque eu cortei as outras para escolher algo. E aí tem um ponto que as pessoas têm dificuldade, né? Porque se a gente fala em cortar algo, então eu entendo, consciente ou inconsciente, que eu perdi algo. E nós não estamos prontos para perder. Então, às vezes, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas se eu decidir fazer isso, logo estou cortando a outra opção. As outras opções, E essa claro. dificuldade de perder faz com que eu não decida nada. E aí, esse nada, na verdade, é uma decisão que eu estou tentando aí equilibrar tudo ao mesmo tempo. E talvez aí que é o problema, né? Porque Sim. você não está conseguindo decidir realmente o que você quer. Por isso que você não está vendo resultado. Porque quem quer ter tudo, Não tem nada. acaba que não tem nada. Acaba que não tem nada. E é interessante quando a gente conversou sobre esse tema. Vamos falar sobre decisões. Eu pensei em várias coisas, né? O que a gente usa para tomar decisões? Por que às vezes é mais fácil? Por que às vezes é mais difícil? Que ferramentas internas que a gente utiliza para tomar decisões na nossa vida? Baseado em quê? Né? Eu preciso ter uma experiência prévia de uma determinada coisa para eu tomar uma decisão ou não? Uma vez eu abri uma caixinha de pergunta referente a alguma coisa no Instagram e alguém falou sobre maternidade e tal. Aí uma das pessoas que deram lá as opiniões falaram: eu acredito que tem que ter uma experiência prévia e tal. Mas, por exemplo, na decisão de... por isso que eu até pensei em trazer isso para discussão. Para a mulher decidir se ela quer ser mãe ou não, se ela quer exercer a maternidade. Não tem como ela ter uma experiência prévia para depois ela decidir se ela quer ser mãe ou não, Sim. né? Ela pode ter algumas experiências anteriores, por exemplo, um contato com criança, alguma coisa assim, para ela entender se ela quer aquilo. E aí tomar decisão, mas não tem como. Numa decisão como essa, por exemplo, como é que primeiro eu vou ter experiência de ser mãe para depois eu decidir se eu quero ser mãe ou não? Então, nem tudo a gente precisa ter uma experiência prévia também para escolher alguma coisa, né? Experiência, vamos dizer assim, uma experiência que a gente pode chamar de... Ai, fugiu a palavra. Quando real eu tenho uma experiência, a minha experiência de fato. Porque assim, vamos pensar, tem muita gente que toma uma decisão dessa, de ter ou não ter, pela experiência dos próprios pais. Né? Então, eu vejo a experiência deles, e aí a experiência que eu tenho, que eu vi de mãe, por exemplo, putz, não foi legal. E aí eu posso decidir não tomar, não escolher ser mãe por conta de uma experiência que eu vi, não necessariamente que eu passei. Então, muitas vezes a gente toma uma decisão, mesmo que nós não passamos pela experiência do outro, né? Isso acontece também, que
isso tem o poder já de influenciar nossas decisões, né? Pelo que a gente viu que o outro passou. Então, muito cuidado mesmo, né? Pra gente, de repente, não tomar uma decisão baseado na experiência dos outros. Exato. Né? É empírica a palavra que eu queria trazer. Ah, Então, sim. é uma experiência, né? É um conhecimento empírico, ou seja, é uma experiência, é um conhecimento na experiência. Eu experimentei. Então, muitas vezes nós tomamos decisões mesmo não tendo essa experiência empírica. Exato. Pensando assim, o que a gente considera na nossa vida para tomar decisões, por exemplo, eu falei que eu me considero uma pessoa que tomo decisões assim, para mim é fácil, e eu acho que uma das coisas que me ajuda a tomar decisões é a organização e o foco de onde eu quero ir naquele momento, o que é uma prioridade, onde eu quero ir. Então, por exemplo, há 5 anos atrás, quando eu decidi morar na Argentina, foi uma questão, foi em um mês. Em um mês eu tinha meu trabalho lá em Ubatuba, na prefeitura, e eu decidi que eu ia deixar o trabalho e ia morar na Argentina. Então, em um mês, eu já tinha onde ficar lá, porque daí eu me organizei, tem uma organização. As decisões, elas também são organizadas e pensadas, não é que, né, de qualquer jeito. Na verdade, quando a gente fala desse tipo de decisão, é uma decisão consciente. E eu acho que é isso que nós queremos trazer hoje, né? É você ter autonomia para tomar essa decisão e uma autonomia consciente. Eu sei o motivo por qual eu vou cortar as outras opções, eu vou cortar o meu cargo aqui na prefeitura de Ubatuba para ir morar na Argentina, né? Então, você tinha bem claro isso. E aí, quando você tem isso bem claro, é mais fácil para mim tomar a decisão assertiva, né? Sim, sim. Porque aí eu fiz toda uma organização, isso que é interessante. Então, nós temos. Na verdade, a gente faz decisões todos os dias, desde a hora que a gente acorda, as decisões mais simples, né? Que roupa eu vou colocar, eu vou tomar banho antes ou depois do café, o que eu vou fazer, o que eu vou tomar de café da manhã. As decisões, o tempo todo, a gente deixa uma coisa para fazer outra. Eu dei um Google, dei uma googada aí, para saber as decisões. Chuta um número que a gente. Quantas decisões? É o que tá ali, né? No estudo, não? Sério, você é cheio dessas, né? Agora, eu nunca parei para contar minhas decisões, a dos outros. Eu também não. Mas a gente sabe qual que é a toma média? muitas. Que tem um Quantas? estudo? 35 mil decisões por dia. Por dia? Por dia, Caio. Caraca, você sabia, Caio, disso? Então, assim, é o que você falou. Eu não Porque, sabia primeiro, também, não. tocou o celular. Eu acordo agora ou depois? Agora. Eu levanto, eu faço... Eu vou escovar o dente agora, vou comer o que no café da manhã? Vou que comer, roupa? escovar o dente ou muita decisão. escovar o dente e comer? Exato. Então, assim, nós tomamos muitas decisões. O fato é, muitas decisões que nós tomamos são automáticas. Porque nós precisamos delegar para o automático muita coisa. O problema aí é o seguinte, tem muita gente que delega coisas importantes, decisões importantes para o automático. Quando você tem que trazer mais consciência para tomar esse tipo de decisão. E só que também tem um outro problema. É tanta decisão que nós tomamos por dia que nós queremos decidir algo importante no final do dia. Também não vai ser legal. Porque você Também já não. usou ali toda a sua expertise, toda a tua energia, toda a tua consciência ali de uma forma mais... que você poderia trazer mais clareza. Você perdeu a oportunidade de decidir antes, agora você está querendo decidir agora. E agora não é um bom horário. Exato. Então, o que você faz? Decida, então, descansar, coloque na tua agenda. Amanhã, você pensa com a cabeça vazia, tranquila, sobre essa decisão, que é muito importante. Né? Porque o fato de ser muito importante a decisão faz nós protelarmos. Procrastinarmos. Por quê? Porque se é muito importante a decisão e eu tenho que cortar algo para escolher algo, não sei se eu estou pronto. E aí eu começo a procrastinar. E aí é uma decisão, a procrastinação. Sim, isso é uma coisa que eu pensei também, a procrastinação, que tem a ver com uma certa... A procrastinação tem a ver com uma certa ansiedade, com também uma confiança ou não em si mesmo, né? Então, quando você confia, trabalha a autoconfiança, você passa a confiar mais nas decisões que você precisa tomar. Isso também... E deixa de delegar, porque às vezes as decisões mais importantes a gente acaba delegando para outras pessoas.
como se isso fosse possível, né? Só que daí acaba Exato. criando um monte de outros problemas na vida. Mas essas decisões automáticas, ok, muitas pessoas nem percebem que estão tomando decisões o tempo todo. Mas as decisões mais difíceis, ou a gente procrastina, ou a gente tenta delegar para outras pessoas. Aí eu acredito que por uma ansiedade ou por uma dificuldade de confiar em si mesmo. A gente está falando de um perfil aí mais dependente do outro, né? Mais dependente Então, do eu outro. preciso que você me dê o caminho. Então, assim, por exemplo, as crianças fazem isso. Sim, Os animais fazem, eles esperam, eles aguardam uma direção. Nós precisamos o quê? Educá-los, dar a direção, decidirmos por ele naquele momento. A questão é que as pessoas continuam dependentes para tomar suas decisões. E aí, eu começo a tomar decisões baseado pelo que o outro acha e não pelo que eu exato. acho. Exato. Tem pessoas que, assim, acho que também depende muito da área da vida, por exemplo. E nem você falar, depende. Quando eu perguntei, para você é fácil tomar decisões? Por exemplo, é mais difícil tomar decisões na vida pessoal ou na vida profissional? O que você acha? Verdade, verdade. Depende. Depende. Depende do perfil da pessoa, depende do que estamos falando. O pessoal envolve o quê? O profissional está envolvendo o quê? Aonde eu tenho mais confiança? Mas a questão é decisão, é mudança. Eu preciso tomar uma decisão, eu preciso escolher algo. Né? E aí, o que está em jogo? E isso que você falou da criança também, né? Porque uma coisa que eu sempre falo com as pessoas que eu atendo é: a vida adulta é isso. A gente decide, a gente abre mão de coisas para ter outra. Não dá pra gente ter 30 anos, 30 e poucos anos, 40 anos, vivendo como uma criança que acha que pode ter tudo, né? Porque você falou, a criança é isso, a criança, ela não decide, a gente tá, o adulto ali, ele ensina a criança para onde ela vai, o que ela vai, o que é bom, o que não é, baseado em várias coisas. Aí a gente entra também nas questões de valores morais, quem tem uma religião, valores religiosos, Sim. uma série de coisas, as crenças, né, que os pais, os cuidadores vão passando e tal. Mas a partir do momento que a gente se torna adulto, a gente toma decisões na vida. Não dá para viver... e muitas pessoas, assim, às vezes nem percebem, mas elas tentam levar a vida adulta como se elas pudessem ter tudo. Como se fosse... Porque a criança acha que ela pode fazer tudo na hora que ela quer. Não existe um direcionamento ainda, né? Exato. Mas existe muitos adultos que, nesse sentido, agem como criança. Quer tudo. Eu quero essa vida, mas eu também quero isso. Eu quero desse jeito, mas eu também quero assim. E não toma decisões nenhuma. Para uma criança, ok. Porque ela está no momento de aprender isso. Mas para um adulto, acaba tornando a vida totalmente disfuncional. Não tem um amadurecimento ali emocional para gerenciar a própria vida. Boa. Quando eu falo no consultório, eu uso um exemplo, né? Como que nós medimos a maturidade de alguém? A maturidade, ela pode ser medida, por exemplo, com a pessoa que soluciona problemas. Exato. Se você Envolve pegar, decisão, né? Solucionar exato, problemas. se você pegar no mundo corporativo, problemas de monte. Como que você enxerga uma pessoa, um possível gerente, um possível cargo para aquela pessoa? Porque ele tem um perfil de solucionar problema. Uhum. Então, eu como um empresário, eu quero que as pessoas que estão ali embaixo, os diretores, os gerentes, eles tenham esse poder de solução. Porque se eu estou contratando, eu preciso dessa pessoa que saiba solucionar problemas. Né? Uhum. Então, maturidade, ela vem com isso, solucionar problemas. Para solucionar problemas, precisamos decidir. Uhum. O negócio está pegando fogo, precisamos fazer algo. Então, eu preciso analisar o contexto geral, né? Saber tudo que está em jogo, para chegar e falar, a gente vai ter que decidir isso. Mas vai perder aquilo. Põe na balança. Uhum. Aonde é menos prejudicial, isso ou aquilo? Quais perder são as aquilo. prioridades Exato. nesse momento? É isso. Então, esse conhecimento, né, e essa forma de você clarear, colocar na balança, o que é a balança? Então, você tem essas duas situações aqui para escolher. Quando você começa a colocar situações aqui e aqui, a balança,
ela vai tender a fazer isso aqui. Então, se isso aqui está mais pesado, então isso aqui tem mais importância. Logo, a resposta é na sua frente. Decide aí o que você quer fazer. Agora, a decisão é outra coisa. Você viu? Viu. Vai decidir. E mesmo assim, as pessoas vendo, não conseguem decidir. Então, podemos entender que, na verdade, elas não têm a maturidade de enxergar real o que é que está acontecendo. Exatamente. Porque talvez... E por que eu não quero enxergar? Porque se eu enxergar, eu vou ter que tomar uma decisão. E eu não estou afim de tomar uma decisão nesse momento. Exatamente. A decisão, por exemplo, que eu falei, né, de mudar para a Argentina, foi um momento que eu olhei e falei, vai ser importante para o meu desenvolvimento pessoal. Porque eu vou me forçar em certas coisas, né? Tá num país diferente, uma cultura diferente. Por mais que seja perto, é bem diferente a cultura. Sim. É um país diferente, é uma cultura diferente, é um idioma diferente. Eu vou ter que refazer todo o meu... a minha rede, né, social, amizades. Vou ter que construir tudo do zero. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou me virar? Como é que é viver longe da família? E isso traz um puta amadurecimento, né? De você estar num lugar onde você está longe e você precisa criar recursos em você onde você consiga viver legal, com responsabilidade, ter essa experiência de se desafiar para algumas coisas, sair da zona de conforto. Naquele momento que eu estava, há 5, 6 anos atrás, era uma das minhas prioridades. Então, eu tive que deixar tudo. Deixar o meu apartamento, deixar de estar mais perto da minha família, deixar os meus gatinhos que eu não consegui levar na época, deixar o trabalho lá em Ubatuba, uma série de coisas. Então, você abre mão disso, mas eu ganhei muitas outras coisas nesses 5, 6 anos que eu fiquei lá. E a decisão de voltar foi a mesma. Bom, que momento agora que eu tô na minha vida? O momento agora, sinto que quero estar mais perto da minha família novamente. Sinto que o que eu precisava aprender já fechou, esse ciclo já fechou, né? Eu tô mais voltada, nesses 5, 6 anos eu me desenvolvi também profissionalmente, eu me desenvolvi pessoalmente, portanto, isso influenciou positivamente na minha profissão, esse amadurecimento influenciou na minha profissão, agora eu estou num outro momento, então é o momento de voltar para o Brasil e de priorizar outras coisas, né? Outros projetos de trabalho, de estar mais perto com da família. Então, em 20 dias, eu saí da Argentina, eu me organizei, é uma decisão. 20 dias eu saí da Argentina e voltei pro Brasil. Trouxe meu gatinho que eu adotei lá. Tem mais um filhotinho aí no meio de tudo isso. E agora você conseguiu trazer o gato, né? Você não conseguiu levar, né? Mas trazer o gato você conseguiu. Aí eu consegui trazer e tá todo mundo aqui. Então, é uma coisa muito de você ter autoconhecimento para você entender quais são os seus momentos, e entender quais são as suas prioridades, para o seu objetivo. Porque a gente pode ter vários objetivos durante a nossa vida, né? Não existe só um. A gente vive 80 e poucos anos hoje em dia. Não tem como ter um objetivo na vida, porque a gente atinge aquilo e a gente vai buscando mais. Isso dá energia na vida, né? A vida é isso, é esse movimento constante e consciente também. Não deixa a vida me levar. Tem bastante gente que chega no consultório com essa filosofia, assim, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sem rumo, sem um propósito, não entendendo qual é o objetivo. E é isso. Então, assim, quando você se autoconhece, quando você cria formas de você confiar em si mesmo e é desafiando. Desafiando principalmente aquilo que te deixa mais vulnerável. Desafiando os seus medos. E aí você consegue começar a direcionar e ter... E confiar em você, porque é você que está decidindo. Então, tá, eu faço um planejamento, pode ter um plano A, um plano B, sabendo que no caminho é 100% de certeza que tudo aquilo que você planejou vai acontecer? Não. Não. E tem que saber lidar com isso. E essas respostas, elas só saem, nós só visualizamos essas respostas
desses questionamentos se vai dar certo ou não no caminho. Né? Exatamente. Então, ou seja, o nosso ir vai construir esse caminho, mas como você falou, se a vida é esse movimento e eu preciso tomar decisões para saber qual o movimento que eu vou fazer, qual o caminho que eu vou pegar, que seja consciente, né? Já que você vai ter que se movimentar, já que você vai gastar sua energia, já que você vai ter que se arriscar, se arrisque por uma causa que tenha valor para você. Exato, Né? Que você que entre os acredita. valores. Exato. Então, os valores, as crenças, né, vão influenciar nas tuas tomadas de decisões. E o que é que você acredita? O que está nessa crença? Positivo ou negativo. E essa crença, ela está bem estruturada ou ela está confusa naquilo que você crê? É uma análise. As suas emoções têm poder de influenciar nas tuas decisões. Como estão as suas emoções? Né? As suas experiências passadas, suas ou de quem você conviveu, têm poder de decidir por você, escolher um caminho ou outro. Exatamente. Né? Então, que voz é essa que está dentro de você, que tem poder para influenciar na sua tomada de decisão? Então, tudo isso é analisável. Tudo isso é possível. E, além de possível, né, precisamos entender o quão importante é trazer essa consciência para a partir dali começar a tomar as nossas decisões, de acordo com o que nós acreditamos, com os nossos valores, né, e não se deixar influenciar por esses traumas do passado, porque trauma é algo que tem um peso muito grande nas nossas tomadas de decisões. Sim, né? sim. Por isso. E essas crenças que vêm geralmente de tudo, né? De experiências que a gente viveu, do círculo que a gente frequenta, da educação que nós tivemos, tudo. Essas crenças, esses valores, eles podem ser ajustados, modificados, retirados, mantidos, de acordo com a nossa vida, como ela é. Primeiro que algumas vezes, em algumas situações já aconteceu no consultório de eu perguntar quais são os seus valores, as suas crenças. As pessoas não conseguem identificar. Então, o trabalho começa desde aí, identificar valores, crenças. O que é valor? Mas o que é valor, Paula? Entender o que são os valores morais, enfim, várias coisas. Identificar e para começar a entender se isso é bom ou não. Porque a gente toma isso, principalmente os valores, as crenças que vêm da nossa família, por uma questão de lealdade, às vezes bem inconsciente, a gente mantém na nossa vida como se aquilo fosse uma verdade absoluta e a gente tem que manter isso. É um legado familiar. Sim. Por lealdade à minha família, eu mantenho aquilo. Só que aquilo foi disfuncional para a mãe, para a avó, para os bisavós, para os tataravós, e está sendo disfuncional para a pessoa e ela nem se dá conta. Então, assim, você pode ser leal à sua família, mas você não precisa manter padrões disfuncionais, crenças que limitam, valores que não fazem sentido. Eu posso até visualizar que isso não faz sentido. Mas por que então que eu não consigo decidir? Porque talvez a minha crença de que eu estou traindo a minha família, a crença, a cultura da minha família é maior do que aquilo que eu estou vendo. Então eu não estou afim de entrar nessa treta aí com a minha família, com a cultura da minha família, por conta disso. Então eu prefiro ficar quieto. Ou seja, você está calando os seus valores. Você está calando aquilo que você identificou e que você não está dizendo que não faz sentido. Para quê? Para evitar um conflito familiar. Exato. Né? Então, ou seja, você está deixando de se respeitar por conta das crenças familiares, daquilo que a família te disse, te orientou, te ensinou. E às vezes a decisão pode ser tomada numa conversa. Eu acho isso, isso, isso. Eu identifico, eu pontuo e a família vai pontuar o que elas acham. E você, de repente, ali numa conversa, conseguiu tomar sua decisão, tranquilo, mas eu acabo evitando, eu decido evitar, e aí já estamos falando aí de um padrão também ali de comportamento, de evitação. Então, as minhas decisões, muitas vezes, evitativas. Eu evito o conflito, porque eu tenho um trauma de conflitos. Então, estou tomando decisões baseadas nos meus traumas passados. E aí só que essa evitação está justamente criando um caos. E você não percebe porque você está decidindo evitar. Quando, na verdade, é a hora de você
atacar, no sentido de resolver, né? Fazer algo de acordo com o que você acredita. Né? Tem uma frase que eu gosto muito dos samurais, que fala assim, uma alma sem respeito é uma morada em ruína. Uhum. Então, se você não respeita aquilo que você acredita, você está sendo responsável por ruir a tua casa interior. Né? Então, as decisões elas têm que ser bem claras. Sim. Como você falou, né? Trazer essas prioridades para que nós possamos tomar as melhores decisões consciente naquilo que eu quero para mim e que eu também não quero. Então, esse é um ponto legal. Muitas vezes as pessoas falam, eu não sei exatamente o que eu quero ainda. Mas você sabe o que você não quer? Sei. Já é um bom começo. É bem isso mesmo. E no mesmo. caminho você vai clareando isso, né? É bem isso. E o que você trouxe também dos traumas, das vivências, sim, isso também influencia. Ontem eu estava pensando, falei, não sei, né? Se surgir na conversa, eu até posso trazer. Porque, assim, a gente também tem um processo de se autoconhecer. Para a gente chegar onde a gente está hoje, as pessoas às vezes pensam assim, né? É psicanalista, é psicólogo, nunca teve problema, nunca teve nada. Pô, a gente tem problema com qualquer outra pessoa. E assim, pegando o exemplo do trauma, eu vou trazer uma questão pessoal minha, que obviamente Legal. já foi trabalhada e tal, para as pessoas entenderem como é que funciona. E como a gente pode usar essas coisas também a nosso favor, né? Então, quando eu era... Na época que a gente morava lá no mesmo condomínio... Solta as verdades. Criança, não vou citar nomes porque você conhece as pessoas. Criança lá, né? Tava ali... aquela fase que você tá começando a chegar ali na pré-adolescência e tal. Eu nunca sofri bullying em questão das pessoas de aparência. Quando, sabe, né? Criança, adolescente. A questão de aparência nunca foi pontuada alguma coisa assim. Mas eu sofri um tipo de bullying que era assim, na turminha ali, tinha uma menina que ela era um pouco mais velha. Isso faz mais diferença. Quando a gente é adulto, não, né? Mas quando a gente é mais criança, assim, faz uma certa diferença, 2 né? anos é muita diferença, 2 anos é muita diferença. Aquela pessoa é meio que o líder da galerinha e tal. E aí tinha a menina lá, que ela era um pouco mais velha, da turminha ali das meninas. E cara, eu era uma criança e uma pré-adolescente que eu não tinha boca pra nada. Eu não falava nada. Eu acho que era aquela coisa do pré-adolescente querer pertencer ao grupo, somado aí com algumas coisas, enfim, mas eu não colocava muito limite. Então, assim, não fazia esse tipo de bullying, mas fazia o tipo de bullying no sentido... Aí, quando a gente começa a crescer, assim, começa a interessar, né? O fulaninho, o menininho, aquele é bonitinho, aquele eu gosto e tal. Aí tinha um lá, que eu não vou citar nomes, você conhece todo mundo. E tinha um lá que, nossa, eu achava ele bonitinho e tal. E a menina sabia. Então, o tipo de bullying que ela fazia comigo é de me colocar em situações vexatórias diante do menino. Tá. Ela criava situações, né? E ele, tipo, achando que era brincadeira, né? Assim, até que ponto a criança vai entender o quanto isso... Mas você já percebia a maldade. Percebia que era uma Sim. maldade, né? Nesse sentido. E aí eu sofri várias situações de bullying desse tipo. De me colocar em situação vergonhosa na frente dele, de fazer esse tipo de coisa e tal. Tá. E teve uma vez, cara... Nossa, imagina pra uma menina de uns 12 anos, acho que eu tinha. A história que me contaram foi a seguinte: Paula, eu conversei com ele, essa menina, ó, se você falar pra ele que você gosta, se você se declarar lá, falar que você acha ele bonitinho, se você falar que você gosta dele, ele vai dizer que gosta de você também. Mas é você que tem que falar primeiro. E a bonitinha aqui, na maior inocência, acreditou. E o que aconteceu? Isso foi marcado, a cabeça das crianças. Marcou um dia e um horário para falar lá no parquinho do prédio, para ir encontrar e conversar com o menininho. O que aconteceu? Tava combinado com eles que ele ia me dar todo um fora.
quando eu falasse isso. E ela combinou com ele isso. E mais, tinha outras crianças que era do grupo ali escondida pra ouvir o fora. Cara, quando eu levei o fora, saiu aquela que brotou criança do nada, assim, e dando risada e apontando. Gente, parece história de filme, sabe filme da Sessão da Tarde? Filme dos anos 2000, adolescente, que tem a menina que é zoada. Prazer. Eu fui essa pessoa que era zoada nesse sentido. E isso, a gente dá risada agora. Imagina toda aquela molecada do condomínio saiu e zoando, não sei o que, levou um fora e nananã. Essas situações repetidas, e eram umas situações assim que ela me colocava. Essas situações repetidas fizeram eu acreditar que eu não era bonita, que eu não era legal, que eu não era uma menina interessante. E eu fiquei com esse trauma. E talvez se posicionar pelo não que me você posicionava, acredita, né? exato. Quando você acreditou em algo, você decidiu. Eu decidi ir lá falar, confiar ali. em mim, confiar que o menininho também ia corresponder. Ai, que judiação. Enfim, hoje a gente ri, mas assim, eu cresci com essa ideia. O poder que isso teve, né? As decisões da minha vida. Exato. Decisões. Quando se tratava de relacionamento, e eu cresci com isso, assim, porque eu jamais não conseguia entender que isso influenciava nas minhas decisões futuras de relacionamento. Então, assim, isso me deixou um trauma, que na época eu não conseguia avaliar que esse tipo de bullying, porque não foi só essa vez, foram várias vezes, e ela fazia várias coisas assim. Tipo, me pegou ali pra fazer esse tipo de coisa e cresceu, sei lá, vários anos fazendo esse tipo de coisa. Me colocando em situações assim, de vergonha. Era sempre assim. Não era aquele bullying de apontar você, mas era aquela coisa de colocar você em situações vergonhosas na frente de outros adolescentes. E hoje? Então, hoje o quê? Eu com essa pessoa nem converso. Não, e hoje? O que isso... Caso que guarda, não guardei, né? Você sabe que depois eu te conto o que eu fiz. Viu? Como que é isso hoje? Como que você, então, analisa esse trauma pra hoje? Eu ainda carrego alguma coisa. Não, hoje... Eu carreguei por bastante tempo. Muitas vezes nós compensamos, né? É. Então, por exemplo, se eu não falava, não me posicionava, hoje eu aprendi que eu tenho que falar, tenho que me posicionar, tenho que ser bem claro, porque as pessoas têm a certeza que eu tô falando. Então, como que você enxerga isso? Depois, eu percebi que as minhas decisões de estar com fulano ou não, de namorar com outro ou não, era sempre baseada nos medos. Nesse medo que essas experiências me trouxeram. Por isso que eu tô trazendo. De rejeição. Por isso que eu tô trazendo esse exemplo. Estamos fazendo uma análise aqui Tá fazendo uma análise ao vivo e gratuita de como que funciona a terapia. E aí, lógico, eu trabalhei essas coisas em terapia. E quando eu descobri que eu falei, gente, não acredito que... Coitado, meu primeiro namorado, que eu também não vou citar nomes, porque ele é conhecido entre nós, ele sofreu muito, porque eu era muito insegura. Tadinho. Ele também era. Ele também tinha as questões dele. Mas eu era uma menina muito insegura. Então, assim, as decisões que eu tomava dentro dessa coisa de relacionamento era muito baseada nessa experiência, nesse trauma, nessa coisa. Era na percepção que eu tinha de mim. De rejeição, de que eu não era tão legal, de que ia me zoar. Vinha isso, nossa, eu vou ser zoada a qualquer momento. Eu vou ser ridicularizada a qualquer momento. Vai fazer alguma coisa que vai me colocar numa situação vexatória. Eu tinha esses medos, então as minhas decisões referente a relacionamento eram baseadas nisso. Portanto, eu tive durante muito tempo problemas para me relacionar. Sim. Até dar conta de tudo isso. E aí, o mais interessante é que a gente pega aquilo que causa... Onde a gente é mais vulnerável e aquilo que causou uma certa dor na gente, transforma isso em algo positivo. E hoje eu trabalho muito com questões de relacionamento. Hoje eu me posiciono nos meus relacionamentos. Depois disso, já tive relacionamentos saudáveis, deu tudo certo, tá tudo bem. Eu não me considero uma pessoa chata, não me considero uma pessoa... que mais que eu sentia? Que iam me ridicularizar, nada disso. Porque daí a gente faz terapia, a gente se autoconhece, a gente entende de onde vem isso, a gente faz o trabalho de perdão.
né, por todas essas coisas que causaram e tal, sai da posição vitimista também da vida e tudo mais, e a vida segue. Mas Boa. é por experiência, e todo mundo vai ter uma experiência onde vai entender que aquela parte mais vulnerável te fez por muito tempo tomar decisões que não foram tão boas. E, gente, a gente só vai entender isso com terapia, com Análise, com uma né? análise de si mesmo. Imagina que eu ia... Você acha que eu, com 38 anos hoje, se eu nunca tivesse, eu ia estar batendo na mesma tecla e nunca ia imaginar que por causa dessa coisa lá, quando eu tinha 11, 12 anos, entrando na fase da Sim. adolescência, a gente Boa, nunca vai boa, imaginar. Paula. Ou seja, você aí que está repetindo o ciclo, né, de Exato. comportamento aí nos relacionamentos, pode ser muitas vezes. Então, as suas decisões estão baseadas nos seus traumas passados, nas suas experiências passadas, né? Então, dá uma olhadinha aí se isso aí não está se repetindo, quantas vezes está se repetindo. Porque, de repente, você pode sair de um... Porque senão você vai sair de um relacionamento e vai entrar em outro, semelhante àquele passado. Por quê? Porque esse é um padrão de pensamento, um padrão... E aí, obviamente, que vai gerar um padrão de comportamento, né? Por conta desse pensamento que você tem... por conta dos traumas aí, do passado. Então, análise, né? Análise. E todo mundo tem. Às vezes, a minha história foi mais nessa parte pessoal, de relacionamento. E, gente, hoje eu utilizo isso. E aí, o que acontece? Essa era uma parte mais vulnerável minha. O que eu fiz? Eu falei, não é possível. Tem alguma coisa. E aí, você começa a organizar a sua vida. Não, tem uma coisa X acontecendo. Então, você vai atrás, você vai fazer análise, você vai se autoconhecer, você vai estudar sobre isso, você vai entender. E aí, você vai se debruçando num conhecimento, você fala, isso aqui era o que era frágil em mim, eu vou tornar isso meu ponto mais forte agora. Boa. Só decido, outra decisão. Eu decido tornar isso um ponto mais forte. Eu vou ser uma pessoa que me posiciono, que não vou ter esses medos todos aí que eu falei que eu tinha e tal. E você se torna muito bom naquilo que antes para você era uma coisa que te causava dor, ou um sofrimento, ou uma insegurança. Isso é bom também. Legal, Paulo. E você colocou, além, né, de você trazer isso para você, ou seja, aquilo que estava te adoecendo, você conseguiu achar o equilíbrio para trazer cura. E hoje é você quem ajuda as pessoas que estão passando pela mesma situação, né? Então, resumindo, você conseguiu fazer ali do vírus, Exato. né, um antídoto, né? Então, você usou aquilo que estava matando para curar. Então, que legal. Curar em mim, curar em aí outras pessoas também. Compartilhar aí essas histórias aí. Eu acho que isso é um exemplo bom, assim, das decisões. Eu decido não passar isso, assim, o meu exemplo é de relacionamento, mas pode ser qualquer outra coisa. Às vezes você tem mais, a sua parte mais vulnerável no seu trabalho. Então, o que aconteceu? Qual que é a sua história? Qual que é a história do familiar a respeito disso? Teve muitos problemas, porque é aquilo que a gente estava falando. Também envolve as nossas decisões, escolhas, também envolve as crenças que a gente tem, que primeiramente é da nossa base familiar, depois das outras pessoas que a gente vai interagindo, escola, professores, pais, enfim, uma série de coisas. Mas existe sempre um ponto. E o mais importante é isso, para você seguir o seu propósito, você cura, você entende o que você precisa fazer em você e depois que você faz, você começa a multiplicar e fazer isso com outras pessoas. Porque a gente, assim como o trabalho, a gente se relaciona a vida inteira. Assim como a gente trabalha, por isso que essas duas escolhas são importantes, né? Com as pessoas que a gente se relaciona e o trabalho, porque é o que a gente faz até praticamente o último dia de vida. Então, são escolhas que a gente deve fazer com consciência. Às vezes não é no relacionamento uma fragilidade, mas é no trabalho. Tem dificuldade de decidir coisas no trabalho. Como é que você vai se desenvolver? Você quer chegar aonde? Que potencialidades que você tem, que habilidades que você tem para superar isso? E fazer decisões assertivas, confiantes,
considerando que imprevistos existem. Então, tá aí um exemplo de como o trauma, a sua percepção sobre si mesmo, a sua percepção sobre o mundo, o que você sente, porque a partir do que eu percebo, eu sinto. E a partir do que eu sinto, eu vou agir, eu vou tomar decisões. Foi o que você falou, né? Exato. Anteriormente. Então, o ciclo é sempre assim. Existe um pensamento que geralmente vem de experiências anteriores que nós tivemos. Esse pensamento gera uma percepção, uma interpretação das coisas. E essa percepção, essa interpretação geram determinadas emoções, sensações, sentimentos que vão direcionar o nosso comportamento, que inclui as decisões, as escolhas, ações, reações, enfim. Então, tem que estar bem alinhado tudo isso. Exato. Nossa, que legal você trazer essa parte aí, desse modelo desenhadinho, né? Porque quando a gente fala do trauma, quando eu passo por uma experiência negativa, esse trauma aí, ele vai bater, ele vai desconfigurar, primeiramente, essa percepção. Esse campo aí dos sentimentos, ou seja, o sensor. Então, toda vez que aparece algo semelhante ao que aconteceu, por exemplo, nesse seu exemplo, né, de um relacionamento, o sinal de alerta é dado. Então, o sensor, ele acusa e fala, opa, percebi algo perigoso aqui, hein? E aí, o que você vai fazer? Você vai decidir tomar aquele mesmo comportamento que você teve no passado. Exato. A questão é, o resultado disso está sendo positivo ou negativo? Porque, às vezes, você com medo de se frustrar num relacionamento, eu acabo decidindo evitar entrar em um próximo relacionamento. E aí você acaba sentindo justamente a dor que você não queria sentir. Qual? De não ser aceita. Exato. De não ser desejada, de não ser amada. Né? Porque você está evitando, baseado no comportamento que você está repetindo desde o passado, por conta da porrada que você tomou e desconfigurou o sensor, e esse sensor influencia no seu cognitivo, no seu pensamento. E agora esse pensamento distorcido vai trazer uma percepção distorcida, um comportamento distorcido, e o resultado é nocivo. Exato. Né? Então, decisão. Você precisa clarear isso para começar a tomar as melhores decisões aí na sua vida, né? Claro. É isso, eu trouxe esse exemplo da minha vida de filme adolescente, filme dos anos 2000. Ontem eu lembrando, falei, gente, será que eu levo esse exemplo? Porque ele é muito bom, mas ele é meio engraçado, porque parece aquelas coisas de filme da sessão da tarde mesmo que tinha. Só faltou jogar aquela cena que joga tinta, sabe? Aquelas cenas clássicas de filme. Sim. Sim. Pena que joga que a galera... tinta na pessoa. Pena que a galera não vai se encorajar a colocar os exemplos ali, né? Podia, né? Do quê? Dos seus traumas dos anos 2000. Dos seus relacionamentos, ou seja lá qual for o que aconteceu no passado, né? Seja relacionamento. Pessoal, traz aí os traumas, as situações que vocês passaram. Eu já expus a minha aqui, ó. Inclusive, meus pacientes vão saber dessa história da minha vida. Não tem problema. Porque eles assistem. Não tem problema, a gente tá aqui, tá tudo bem agora. Mas é o que você falou, né? Acho que isso é o que traz autoridade. Porque você passou por isso. Né? Ou seja, estou querendo dizer o seguinte: tem muita gente, às vezes, que você vê aí que está de pé querendo dar aula, mas nunca sentou para aprender. Nunca passou pela experiência, trabalhou e está ali hoje, de forma que ela consiga trazer ali que ela consiga ali, de repente, servir, né, o outro, só que de uma forma de quem passou por aquilo. Não é uma teoria, né? Putz, eu experimentei isso. Então, eu acredito muito nisso, né? Que aquilo que nós curamos em nós tem poder para curar no outro. Sim. Então, que bom que você compartilhou essa história sem traumática nomes. aí. Sem nomes, porque tem pessoas também que conhecem a gente desde adolescente, que assiste o podcast, que eu sei. A galera fica, nossa, quem será que foi? Depois vai aparecer umas mensagens no particular, certeza.
Mas nossa, eu dei muita cabeçada na vida com essas coisas, até entender de onde vinha. Porque era sempre baseado nisso que você falou, né? Tudo distorcido. Então, eu tinha a visão totalmente distorcida dessas coisas. E aí, as minhas decisões eram sempre todas distorcidas. Eu falava, gente, mas aonde que tá o que acontece e tal? E aí, quando você começa a fazer terapia, se autoconhecer, aí você começa a trabalhar mais isso. Mas é uma coisa assim, né? Hoje a gente dá risada, mas... E o contato com essas pessoas ficaram até... E se não tomar cuidado, acaba repetindo de novo, né? Sim. Porque esse padrão, ele já tem um registro. Ele já tá ali dentro. Então, se você não tomar cuidado... Sim, esse mas foi registro super... pode aparecer de novo. E, de repente, não vem nessa área. Ele pode repetir numa outra área. Sim. A evitação, né? A questão ali de não se posicionar, etc. Mas Tá aí a importância. isso. Então, pessoal que tá assistindo, deixa aí a sua história também, se é de filme teen ou não. E antes da gente terminar, eu vou te dar o seu presente. Nossa, a cara dele. Pode parar, cara. Posso me mexer aqui por causa da câmera? Pode. A câmera tá nele. Tá. Valeu, cara. Tira o foco daqui, meu. Eu vou deixar nele pra poder ver a reação dele. Bom, Valeu, Caio. Você É vai me ligar assim. depois, viu, Caio? há um mês atrás, pra quem assistiu os outros episódios, eu falei que eu ia dar o presente de aniversário dele. E aí, coincididamente ou não, ele sumiu um mês, né? Mentira. Mas não foi por isso. E a foi porque evitação? E a evitação. E a decisão? Pra não O me expor. presente é que eu achei tão bonitinho assim. E você merece esse carinho que eu tenho por você. E que todo mundo saiba que você é uma pessoa muito especial mesmo. Que legal, E obrigado. daí, por isso que tá aqui, gente. Ele é uma pessoa especial mesmo, por isso ele merece. Eu não sabia o que te dar de presente. E aí eu pensei assim, algo que tenha a ver com o trabalho, mais ou menos assim, mas que seja uma coisa que você possa utilizar no seu consultório para fortalecer a sua marca. Porque nós somos a nossa marca, né? Quando Certo. a gente trabalha... Já tô gostando. É. Já tô gostando. E aí, alguma coisa que, sei lá, você pode usar a sua criatividade, pode utilizar isso. Por que eu escolhi esse presente? Porque eu vi alguns vídeos que você tem lá no seu Instagram que você coloca uma determinada coisa, assim, que se tornou mesmo. Eu falo, nossa, que legal, porque isso casa com ele e tal, e se tornou meio que a marca dele. Por que não ele não ter esse objeto, essa marca também na mesa do escritório dele, do consultório dele, ou ali nas outras mesinhas que tem ali no seu consultório e tal. E daí, assim, é uma lembrancinha, mas acho que você vai entender. Mas é um negócio que você pode usar de verdade. Que eu posso usar de verdade? Pode. Não é só um enfeite. Eu posso abrir aqui agora? Eu vi isso, pode. Eu vi isso em vários castelos que eu fui na Alemanha, eu vi. Eu falei, nossa, isso numa mesa vai ficar top. Nossa, que top. Aí, então isso aqui é o presente. Não dá, você mostrou o contrário. Eu sei, eu tô vendo o meu presente. Que top. Sabia que dá pra usar de verdade? Sério? Dá. E você troca as pontas. Tá vendo que tem acho que 4 ou 5 tipos de gente. pontinha? Olha isso aqui, ó, na verdade. É uma caneta... Como que chama? Essas canetas antigas de reis. Ai, que lindo, chique. Eu sei que... Nossa, representou, hein? Que presentão, meu. Obrigado. Meu sobrenome é Pena. Quando eu escolhi aquilo que eu queria colocar na minha marca, eu queria colocar a minha origem, né? Aquilo que faz sentido para mim. Então, em um desenho, na minha logo, eu tenho alguns significados com esse desenho. Que é uma pena, então é escrita, porque eu adoro escrever. Uhum. Meu sobrenome, né? Pena vem da origem italiana, né? Do meu pai. Só que no meio dela, do meu símbolo ali, é uma katana. Katana, então, é a espada dos samurais, né? Até trouxe hoje uma frase aí dos samurais. Que daí representa a minha origem japonesa, né? A minha família que tem a origem ali no Japão. Então, para mim, isso aqui tem um significado muito grande. Muito obrigado. E você pode usar mesmo, ó. Tem vários tipos de pontinha. Vou usar. Tuque, tuque, tuque. Vou usar. E esse aqui já tá. E você pode deixar ali na sua mesa. Que legal. Que eu acho que fica bonito, fica imponente. Obrigado.
Aí eu vi também nos Se eu seus soubesse, vídeos. Caio, já tinha marcado esse podcast antes, viu? E eu vi nos vários... Desde legal, de obrigado. quando eu voltei a ter contato com você, eu via nos seus vídeos. Eu falei, olha que legal que ele colocou, Top. né? O sobrenome, já colocou ali um logo super criativo que tem tudo a ver. E aí eu fiquei pensando, falei, poxa, o que eu vou dar de presente pra ele de aniversário? presentão. Algo que representa ele, o trabalho que ele tá fazendo. Top. Tudo isso. Esse é o meu presente depois de um mês Legal. Legal. Vamos. que a gente não se viu mais mesmo. verdade. Você viajou uma semana, depois a gente não conseguiu marcar mais aqui. Enfim, Fechou. É isso, né? Fechamos decidido. com chave de ouro pra mim aí. Fechamos. Pra vocês não sei, mas pra mim... Valeu. Obrigadão. Valeu, obrigada. Decisão. Então, decisão, né? Pra acho que fechar minha parte aqui, eu trago muito essa questão. Cortar, cisão, cortar. Fazendo a pesquisa da palavra decisão, eu descobri algo bem interessante. Sabe o que significa? Uma das palavras, O que é? deixa fluir. Decisão. Porque vamos pensar assim, ó. Eu tô diante de uma bifurcação. Bifurcação, então eu tenho um caminho para a esquerda e um caminho para a direita. E eu paro ali, ao momento que eu paro diante das duas opções que eu tenho, não tá fluindo, né? Então a decisão vai ser cortar o caminho da esquerda, o caminho da direita e continuar o meu caminho. Aí sim eu deixo fluir. Mas quando eu tenho várias opções, um amigo meu ontem falou, tô pensando em fazer educação física, ou fazer psicologia, ou fazer tal coisa. Eu falei, cara, boas áreas, você vai ter que clarear isso, porque são caminhos diferentes. Sim. E aí você vai ter que eliminar para você escolher qual caminho realmente que você tá querendo seguir. Que daí tem a ver com o quê? Com as tuas virtudes, com as tuas fraquezas, do que você quer, do que você não quer. Então, cisão é isso. Você vai ter que cortar algo para escolher algo. E não foque naquilo que você vai perder. Foque naquilo que você vai ganhar, que tem a ver ali com as tuas escolhas conscientes. Perfeito. É isso. Pessoal, segue o nosso canal, se inscreva. Segue a gente também no Instagram. Eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo e no vídeo, durante o vídeo também aqui, para vocês lembrarem de se inscrever, por favor, porque é muito importante. O pessoal assiste e esquece de se inscrever, então se inscreva no canal, compartilha aí nos seus grupos. E a gente se vê no próximo episódio, por decisão de todos nós. Boa. Decidam seguir aqui a gente, que sempre tem conteúdo bom e de qualidade e reflexivo e que vale a pena, que agrega valor, que gera valor na vida de vocês. Certo? Top. Fechou. Obrigada, Ima, mais Valeu. uma vez. Obrigado, Ima. Até. Caio. Obrigada, Caio, e Valeu, até o galera nosso aí. próximo episódio.